Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias, e hoje resolverei uma questão de lei de Ohm generalizada, que eu estou apostando, que vai cair na prova do Enem. Então fique ligado até o fim dessa aula para ver como que se resolve essa lei generalizada de Ohm. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe aquele maroto like, podendo assim ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá para a questão de lei de Ohm generalizada. Então, questão 33 é uma das minhas apostas que pode cair no Enem, Lei de Ohm generalizada. Então vamos fazer essa questão aqui 33. Qual é a leitura dos amperímetros e voltímetros do circuito abaixo? Então onde tem a letra A, amperímetro. E onde tem a letra V1, V2, V3 e V4, voltímetro. Então vamos fazer a identificação, quem é o gerador, quem é o receptor e quem são as resistências externas desse circuito. Então o que eu vou circular aqui de primeiro momento, onde tem o voltímetro 1, isso daqui é o gerador. Professor, como que tu consegue identificar quem é um gerador? Quem tem a maior potência. Aqui a maior tensão vai ser 100 volts. E o receptor, vou circular aqui de vermelho, receptor, dá para observar que a voltagem dele é 50 volts. Então, quem será sempre o maior voltagem? Será o gerador. E o menor será quem? O receptor. É uma das dicas que eu posso dar para saber quem é o gerador e quem é o receptor no circuito elétrico. E o restante, esses valores aqui que eu vou circulando aqui, tenho duas resistências. Essa resistência vai ser uma associação em paralelo, vou colocar logo aqui paralelo. Aqui outra resistência externa e outra resistência externa. Então essas daqui são resistores externos ou resistência externa. Então vamos para o cálculo, Está pedindo para calcular os amperímetros A1 e A2 e os voltímetros 1, 2 e 3. Após ter identificado quem é o gerador, quem é o receptor e quem é as resistências externas, vamos para o cálculo. De primeiro momento, para eu calcular a intensidade da corrente elétrica A1, eu vou ter que calcular essas resistências externas, de acordo com a sua associação, Aqui eu tenho uma associação mista, e depois eu vou ter que somar com essas duas resistências internas do gerador e do receptor, porque a função dela é o quê? Dissipar energia. Então vamos lá calcular o amperímetro 1. Então, para se calcular o amperímetro 1, A1, de primeiro momento eu vou calcular a associação em paralelo. Então, na associação em paralelo, eu posso calcular de três formas nessa associação: inversamente proporcional, a resistência equivalente, fazendo uma soma também inversamente proporcional, ou calcular resistência equivalente fazendo o produto das resistências e fazendo uma soma. Professor, como que pode calcular desta forma aqui essa resistência equivalente? Só se for aos pares, duas resistências. Eu vou fazer o produto e fazer a divisão pela soma. Ou, como essas resistências são iguais, eu posso calcular também dessa forma. A resistência equivalente vai ser igual
A resistência dividido pelo número de resistências. Como essas resistências são iguais, eu vou colocar no lugar da letra R. Qual é o valor, professor? 4. Dividido por quem? Pelo número. Quantas resistências eu tenho? 2. Então, nesse primeiro passo, eu vou calcular dessa forma. Então, vai ser 4 dividido por 2. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 2 ohms. Então, já calculei aqui. Então, essa resistência nessa associação vai ser igual a 2 ohms. Depois, nesse circuito, vai ficar em série todas as resistências. Aqui, quando a intensidade chegou bem aqui, intensidade da corrente elétrica, ela foi subdividida. Uma foi pela parte superior e a outra foi pela parte inferior. Agora, como eu calculei essa associação, elas vão ficar o quê? Em série. Então, a resistência equivalente na associação em série, como eu vou calcular a resistência equivalente, professor? A resistência equivalente vai ser uma soma diretamente proporcional. Então, é o que eu vou fazer. A resistência equivalente vai ser igual a 2 mais 4 mais 2. A resistência equivalente vai ser igual a 8 ohms. Então, aqui são as resistências externas. Professor, a intensidade da corrente elétrica na hora que passar por aqui tudinho também vai passar por essa resistência aqui do receptor e por essa resistência aqui do gerador. Vai fazer diferença, sim, para eu calcular o amperímetro 1, sim. Então, dá para observar que eu ainda vou ter mais duas resistências. Então, vai ser 8 mais a resistência interna do gerador mais o do receptor. Então, a resistência equivalente vai ser igual a quanto? A 10 ohms. E isso no circuito. Agora sim. Agora dá para calcular um amperímetro 1. Então, vamos calcular um amperímetro 1, de fato. Vou utilizar a primeira lei de Ohm, que vai ser a DDP vezes a resistência vezes a intensidade. Percebam que aqui eu calculei a resistência equivalente de toda associação. Porém, essa DDP equivalente vai ser a força contra força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz. Então, a DDP equivalente vai ser igual a 100 menos 50. Essa DDP equivalente vai ser igual a quanto? 50 volts, porque a função do receptor é consumir energia. Agora sim, vamos substituir. Então, vai ficar 50 é igual à resistência equivalente, que deu 10 vezes a intensidade. Então, a intensidade 1 no amperímetro vai ser 50 dividido por 10. A intensidade 1 vai ser igual a 5 amperes. Isso A1, um amperímetro 1. Um amperímetro 2, dá para observar que suas resistências são o quê? Iguais. E quando são iguais, quando a intensidade da corrente elétrica aqui for subdividida, como são iguais, vai ser dividido o quê? Ao meio. Então, no amperímetro A2, a intensidade 2 vai ser igual a intensidade 1 dividido por 2. Então, a intensidade 2 vai ser igual a 5 dividido por 2. Essa intensidade da corrente elétrica no amperímetro 2 vai ser igual a quanto? 2,5 amperes. Já calculei A1 e A2. Agora está faltando calcular quem?
Está faltando calcular o voltímetro 1, que passa aqui no gerador, o voltímetro 2, que passa no receptor, o voltímetro 3, que passa em uma resistência externa, e o voltímetro 4, que passa em outra resistência externa. Então, vamos aqui primeiro para a do gerador. Então, na do gerador, eu vou ter que utilizar a equação geral dos geradores. Então, a equação geral é quem? A DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade. Vou calcular o voltímetro 1. Então, vamos lá. A DDP é igual. Qual é a força eletromotriz? 100 menos a resistência interna, 1 vezes a intensidade, que nós acabamos de encontrar, de 5 amperes, que vai circular em todo o circuito. Então, a DDP vai ser igual a 100 menos 5. A DDP no voltímetro 1 é 95 volts. Beleza, agora vamos calcular a do receptor. A do receptor também vou utilizar a equação geral dos receptores. Então, vamos lá. Do receptor, voltímetro 2. Equação geral também dos receptores vai ser quem? A DDP vai ser igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a intensidade. A DDP vai ser igual a 50, que é a força contra a eletromotriz, mais quem? A resistência interna vezes a intensidade. A DDP vai ser igual a 50 mais 5. 50 mais 5. Então, a DDP equivalente vai ser igual a 55 volts no voltímetro 2. Vamos lá para o voltímetro 3. O voltímetro 3 é uma resistência externa. Se é uma resistência externa, primeira lei de Ohm, DDP é igual a resistência vezes a intensidade. Qual é o valor da resistência? 2, do voltímetro 3. Então, a DDP vai ser igual a 2 vezes 5. A DDP vai ser igual a 10 volts do voltímetro 3. Aqui eu utilizo a primeira lei de Ohm. Vamos para o V4. V4, voltímetro 4. Vamos ver lá qual é o valor. A resistência é 4. Vou também utilizar a primeira lei de Ohm. A DDP vai ser igual a resistência vezes a intensidade. A DDP é igual a 4 vezes 5. A DDP é igual a quanto? A 20 volts. Bom, deixa eu diminuir aqui para vocês observarem todo o cálculo. Então, essa questão é uma das minhas apostas que pode cair na prova do Enem. Lei generalizada de Ohm. Quem for fazer a prova, boa sorte. E até mais. Tchau.